10 horas e 43 minutos e já estamos de volta. Desde o ano de 1961, 13 de dezembro é Dia do Deficiente Visual no Brasil. A data tem o objetivo de conscientizar e sensibilizar a população sobre o tema, levando informação e quebrando mitos e tabus. Mas você sabia que o número de pessoas com cegueira pode dobrar daqui a 28 anos? Vamos conferir. De acordo com o IBGE, no Brasil, mais de 7 milhões de pessoas apresentam alguma deficiência visual. Desse total, cerca de 580 mil são completamente cegas e mais de 6,5 milhões apresentam baixa visão, seja por consequências congênitas ou adquiridas ao longo da vida. O número de cidadãos com algum grau de problema para enxergar chega a quase 20%. De acordo com o relatório mundial sobre visão da OMS, no planeta, 2,2 bilhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual, sendo 1 bilhão com uma condição que poderia ser prevenida ou tratada. Um estudo internacional com participação de pesquisadores da USP aponta que a população mundial com cegueira ou com algum tipo de deficiência visual deve dobrar até 2050. E para conversar mais sobre esse assunto, a gente recebe Flodoaldo Tales, que é pedagogo especialista em educação especial. Bom dia, Flodoaldo. Bom dia, Bárbara. Bom dia aos telespectadores que nos assistem no momento. Vamos começar a nossa entrevista, Flodoaldo, falando sobre o Dia do Deficiente Visual. Por que foi estabelecida essa data? Olha, essa data tem um caráter informativo, porque nesse dia a gente aproveita para bater papo sobre as questões ligadas à pessoa com deficiência visual. E é muito importante porque é necessário que as pessoas conheçam as verdadeiras limitações e as verdadeiras potencialidades da pessoa com deficiência. Se nós formos observar ao longo da nossa história, uma das primeiras fontes de informação sobre a pessoa com deficiência a gente vai encontrar na Bíblia e nos relatos evangélicos, que o deficiente aparece muitas das vezes, ou na sua totalidade, melhor dizendo, como uma pessoa incapaz e pedidora de esmola. Nós já vencemos essa etapa, mas as pessoas ainda trazem na sua mente esse estereótipo. Por isso, essa data é importante. E o que define a deficiência visual em si? A deficiência visual ela é definida por alguns critérios de capacidade e equidade visual. A Lei 13.146 de 2015 traz nos seus artigos essa definição, porque é muito comum as pessoas acharem que a deficiência visual só está ligada à pessoa cega, completamente. E não é verdade. Quem usa óculos tem uma deficiência visual, não é? Então, é por isso que a deficiência visual ela é uma das deficiências que tem muitas nuances. Não é? A questão de uma pessoa pode enxergar 20%, outra 30%, outra 60% e não enxergar perfeito. Então, são enquadradas na questão da deficiência visual. E as cores das bengalas, Flodoaldo, elas também são diferentes e elas trazem um tipo de informação. Quais são essas informações? Bárbara, olha que pergunta bastante interessante. E eu, como professor e pedagogo, eu acredito muito na informação das pessoas. É uma questão que muitas pessoas não têm esse conhecimento e acham que, o sujeito deficiente visual hoje resolveu sair com a bengala vermelhinha só para mudar um pouco. E não é isso. As bengalas foram divididas em 3 grupos. A bengala branca, né, que as pessoas normalmente veem pelas ruas, devem ser usadas por pessoas completamente cegas. Já a bengala vermelha, ela é usada pelas pessoas com surdo-cegueira, as pessoas surdo e cega. E a bengala verde é usada pelas pessoas que têm baixa visão, ou seja, elas enxergam, mas não enxergam o suficiente para se locomover sem uma bengala. E qual que é o papel do cão-guia, né? Inclusive também com relação ao acesso deles a lugares públicos, né? É garantido por lei também, né? Explica um pouco pra gente. Desde 2005, nós temos a Lei 11.126, que garante o acesso do cão-guia a todos os espaços. Se hoje eu tivesse com o meu cão-guia aqui na TV, eu poderia entrar com ele aqui, garantido por lei, não é? E o cão-guia é um
uma ferramenta, vamos dizer assim, aspas na ferramenta, né? Muito interessante para a pessoa com deficiência visual. O problema é, quem está nos assistindo pode perguntar, né? Poxa, mas o cão-guia, por que a gente não vê muitos cão-guias aí pelas ruas, né? O problema é o custo. O custo de um cão-guia, ele é alto. E há poucas instituições que fazem o treinamento do cão. Porque não é simplesmente só você pegar o cão, um filhotinho, normalmente labrador, e dar para uma pessoa com deficiência visual e falar que está o seu cão-guia. Não, não é assim. O treinamento do cão-guia, ele tem várias etapas. Então, começa desde o cão filhote, não é? Ele fica, me parece que são 1 ou 2 anos com a família hospedeira, que são pessoas não deficientes, que são encarregadas de ambientar o cachorro, levar o cachorro em todos os espaços sociais, shopping, loja, cinema, e só aí o cão é treinado para ser um cão-guia. E ainda tem um outro detalhe, após todas essas etapas, o cão e a pessoa com deficiência, eles têm que se afinar, não é? Tem que gostar do outro, vamos dizer assim. Aí sim, ele se torna um cão-guia. Então, é um processo complexo. Infelizmente, nós ainda no Brasil não temos instituições que fazem esse tipo de treinamento. Então, esses cães-guias, eles ainda são em pouco número no país, exatamente por ser uma situação cara? Sim. Exige um investimento? Sim, com certeza. A gente imagina que para quem tem um cachorro e tenta treinar ele a pegar, né, deitar, rolar, dar a patinha, já é difícil. Imagina ensinar para um cachorro a quantidade de especificidades, né, que ele precisa ter ali para realmente conseguir exercer esse trabalho, né, tanto que os cães guias, né, ou outros tipos de cães de serviço são chamados assim, cães de serviço, porque eles realmente têm ali que cumprir um serviço específico, né, então eles são treinados para fazer coisas muito precisas, de forma muito certinha. Hoje, inclusive, eu vi um vídeo de um cachorro que ele foi treinado para detectar glúten para pessoas que têm, né, que são celíacos, enfim, eles recebem esses treinamentos super específicos. Imagino que deva ser realmente um trabalho muito meticuloso, que precisa ser feito com muito cuidado para realmente ele atender esse trabalho, e é uma coisa que, né, infelizmente, ainda está talvez um pouco fora da nossa realidade. Espero que em breve a gente possa ter, né, isso ser mais acessível, né, para mais pessoas. Sim, inclusive é uma questão importante que seja colocada neste momento para que as pessoas compreendam, né, a vida da pessoa com deficiência. Aí eu vou ampliar um pouquinho, não só da deficiência visual, mas das demais, é o custo dos equipamentos que vêm facilitar de alguma forma ou possibilitar a vida da pessoa com deficiência. Então nós temos, né, a tecnologia assistiva, que existem vários tipos de tecnologia assistiva para atender vários tipos de deficiência, mas são ainda caras, como cão-guia. Então é necessário que a gente faça um trabalho na sociedade, né, para que esses equipamentos tenham um custo menor, exatamente como o cão-guia. Por quê? Eles vão trazer uma qualidade de vida muito significativa para o indivíduo que necessite de uma tecnologia assistiva, que necessite de um cão-guia. Clodoaldo, vamos falar agora da acessibilidade digital, né? Essa acessibilidade na web. Como que ela está acontecendo hoje em dia? Olha, existe um movimento de acessibilização da web. Hoje, no meu entender, nós tivemos avanços significativos, não é? Alguns sites, vou dar um exemplo, o site do governo federal e dos governos, também estadual e municipal, já tem bastante essa preocupação da acessibilidade. Entretanto, se hoje você diz para mim assim, você consegue fazer uma compra num determinado site? Muito provável que não. Por quê? Porque os sites privilegiam muito a imagem sem a descrição daquela imagem. É importante que a gente diga também, Bárbara, que as pessoas têm uma ideia muito errada sobre a questão da deficiência, porque as pessoas acham assim, eu tenho que fazer um site para atender o cego. Isso não seria muito melhor e mais proveitoso pensar assim, eu vou fazer um site que atenda a todos. Olha a diferença. E não uma adaptação, posterior, já fazer pensando em todo mundo.
Sim, porque as adaptações viram gambiarras. Exato. Aí não funcionam bem, entendeu? Então, essa é a visão que nós temos que trabalhar, né, e esse espaço aqui da TV Diversa é interessante, para que as pessoas percebam isso, que a pessoa com deficiência, o que é feito para a pessoa com deficiência não é bom para apenas o deficiente, mas é bom para todos. E um outro ponto que eu acho importante a gente destacar é que é algo que deve começar, a gente não precisa esperar que grandes esferas, né, hajam em prol. Óbvio que é o que a gente espera das nossas, né, maiores esferas de um país, mas é uma ação que pode começar em casa, né? Eu mesma, nas minhas redes sociais, desde que comecei uma conta profissional, eu sempre fiz essa descrição da imagem com a hashtag pra cego ver, né, e hashtag também para todos verem, e algo que você de casa também consegue fazer. Na hora que uma postagem for feita, além da legenda, né, que já é tradicional e que a gente coloca, né, o que tem ali naquela foto, por exemplo, eu com a minha família, durante um evento, uma celebração, tem a legenda, mas abaixo eu posso colocar uma descrição resumida de quem aparece na foto, quantos homens, quantas mulheres, o que eles estão vestindo. São informações aparentemente simples, mas que proporcionam um universo de informação para quem tem algum tipo de deficiência visual, né, Fludoaldo? E nós temos meios de colocar até essas tags, chamadas de tags, de modo oculto, né? Os jornais, alguns jornais já fazem isso, né? É interessante você colocar essa questão, porque vocês já perceberam que se fala muito na deficiência no ambiente escolar, né? Mas é como se, ao sair da escola, o sujeito voltasse a enxergar, o sujeito volta a andar, e não é assim que acontece, não é? As pessoas continuam com as dificuldades e continuam com as deficiências. Nesse ano, partindo da questão da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, que eu acho que é o que a gente tem que trabalhar, que é o mais interessante, a inclusão num todo, nós fizemos lá no CAE Oeste-Sudeste, eu sou professor de lá, a audiodescrição da primeira peça. Fantástico. De Juiz de Fora, com audiodescrição, pé de poesia do grupo Caravana de Histórias lá da Secretaria de Educação. Para nós, imagine para eu, como deficiente visual, foi assim, emocionante. É a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver uma peça nossa, que de Juiz de Fora. E totalmente inclusiva. Totalmente inclusiva, com audiodescrição e com libras, né? Então foi assim, fantástico. E é a partir desse princípio de que todas as pessoas realmente são parte da nossa sociedade, né? Quando a gente não leva isso em conta, às vezes a gente banaliza isso e realmente, né, como você disse, da peça, por exemplo, né, de ter essa acessibilidade de realmente ser uma peça que todas as pessoas vão poder assistir, vão poder aproveitar e desfrutar igualmente, né? E a gente não para muitas vezes para pensar realmente no quanto que pequenas coisas podem realmente contribuir para tornar a nossa sociedade mais acessível. Até né? porque, né, Maria, a arte ela não acaba nela mesma, né? Ela não se encerra ali. Ela precisa chegar ao público. Exato. E o público que tem algum tipo de deficiência visual tem muito a contribuir, né? Pra gente como sociedade. Então ali é uma via de mão dupla. Exato. Mas, Bárbara e Mariana, olha só, por isso que a informação e a formação são fatores decisivos na inclusão do deficiente na sociedade, não é? Já aconteceu comigo de eu estar numa fila de banco acontece bastante, e a pessoa questionar a preferência, o atendimento preferencial. Será que alguém já pensou como que é um cego para ficar na fila? Não é? Será que alguém já refletiu? A fila andou, aí o sujeito não anda. A fila não andou, o sujeito anda, bate no que está na frente. A fila faz curva, a gente continua reto. Então, assim, são questões, e acontece também com o usuário de cadeira de rodas, né? Acontece com idosos, mas as pessoas não têm essa reflexão. E é um direito garantido pelo decreto 5.296 de 2004, então ninguém está fazendo favor, é um direito, não é? Mas eu sempre penso o seguinte, que nós precisamos de levar essas informações a todos. É o que vocês estão dando oportunidade no dia de hoje. Vamos agora então para o universo da educação, para a sala de aula. Esses ambientes, eles estão preparados hoje? Já teve algum avanço ou ainda não, Fludoaldo? Bárbara, houve avanços significativos, mas como todo processo de mudança, ele não está terminado.
ainda há um longo caminho a ser percorrido. Em 2008, foi implementada a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da inclusão. E essa política é uma política do governo federal e essa política trouxe muitos avanços. Então, houve formação, bastante cursos de formação para professores, houve também uma implementação de equipamentos, né, porque a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência visual, ele precisa de quê? De uma impressão em braille, ele precisa, se a pessoa tiver baixa visão, ele vai necessitar de um material pedagógico ampliado, e isso foi de grande significado, teve um grande significado. Mas o que eu destaco mais é a presença do aluno em sala, não é? Mediante essa política de modo efetivo. O que nós tínhamos em muitos casos? O colégio X, ele atende um aluno com deficiência, mas o sujeito está lá meramente como um enfeite. Né? Sim. Então, isso não é positivo. Não é. É um momento que passou, então nós estamos nessa marcha rumo à inclusão plena, assim a gente espera, né? E essa política, ela contribuiu fortemente para isso. E que tipo de treinamento é feito com os professores e outros profissionais de educação também que vão estar com os alunos que têm deficiência visual ou com, enfim, outras pessoas do meio educacional, né? Às vezes não só alunos, né? Vão ser outros profissionais também com deficiência visual. Mariana, eu vou citar duas frentes de trabalho. Né? Aqui eu vou falar da nossa rede municipal. Tem também treinamentos promovidos pelo governo federal, mesmo pelo estado, mas a nossa rede municipal, pelo Centro de Formação do Professor, que é da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, lá é ofertado vários cursos de educação continuada, de formação continuada para professores, onde o professor vai aprender desde as coisas mais simples, como conduzir um cego. Né? As pessoas ficam confusas. Como que eu vou mostrar um lugar para uma pessoa que não enxerga para se sentar? Como que eu vou me dirigir a uma pessoa? Olha, o fulano está vestido de blusa tal, cor tal. Então, assim, são essas barreiras que esses cursos vão eliminando. Além disso, lá também, nesses cursos, a pessoa vai aprender como adaptar um material em braille, como fazer um material tátil, usando diversos, o que a gente chama de tecnologia de baixo custo, usando mesmo sucata. Os professores são muito criativos. Né? É uma frente de trabalho importante. E uma outra frente de trabalho, também importante, é o programa Diversidade, o qual eu coordeno lá na Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde a gente vai levar essas informações que nós estamos conversando aqui a vários segmentos da sociedade. No dia 11 agora de novembro, eu estive conversando com os alunos do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, da UFJF. Nós fizemos um trabalho bastante significativo com segmento de saúde, porque o deficiente visual chega para ser atendido num laboratório, num hospital, na emergência, as pessoas não sabem lidar com a pessoa. Não é? E isso causa um desconforto grande, tanto para quem está sendo atendido, quanto para quem está atendendo. Eu, como pedagogo, eu acredito fortemente que o caminho da inclusão é a formação. São os jovens de hoje, não é, que estão vindo já com essa ideia que nós somos iguais, apesar das diferenças. E a capacitação, né, desses profissionais, no caso da educação e em geral, ela deve acontecer antes de ser necessário, né? Não tem que esperar, precisar para que algo seja feito, né? O ideal é que a capacitação seja feita anteriormente. E quando a gente fala de mercado de trabalho, Clodoaldo, como é que está esse processo rapidamente, de inclusão? Claro. Eu te respondo, só complementando. Isso que você disse é tão interessante, porque costuma dizer assim, olha, os cinemas não têm audiodescrição porque não tem público. Vocês já devem ter ouvido isso. Sim. Eu pergunto a vocês e a você que está nos assistindo aí. Você liga para o cinema e pergunta assim, esse cinema aí, a tela está funcionando? Não pergunta. Exatamente. Não é? Tem que estar lá. Tem que estar lá, com certeza.
E sobre mercado de trabalho, além do ambiente escolar que a gente falou, desses espaços, né, de lazer, como cinema, que por lei, né, que está garantido por lei, o fato de ele ser inclusivo, mas que a gente sabe que muitas vezes não é o que acontece, como é que está também o trabalho e as opções de emprego? O mercado de trabalho, ele teve um avanço significativo a partir da lei 8.213 de 91. Essa lei, ela garante uma reserva de cotas para a pessoa com deficiência, que funciona da seguinte forma: de até 200 funcionários, a reserva de vagas deve ser de 2%. De 201 a 500, de 3%, e chegando a mais de 1.000, só para a gente não gastar tempo, é de 5%. Ok, ótimo, né? Foi um avanço significativo. Mas eu pergunto a vocês, as empresas estão se preparando para isso? Para receber o funcionário com deficiência? Infelizmente não. É necessário que se crie políticas de apoio às empresas, porque a gente tem que reconhecer que em alguns casos a empresa tem até vontade de incluir a pessoa com deficiência, mas não sabe como. Então, no meu entender, nós temos dois caminhos que devem e necessitam ser percorridos. É o suporte de um profissional que entenda da inclusão à empresa, e o outro caminho é mostrar para o empresário que o investimento, o possível investimento que ele necessite fazer, ele vai trazer bons resultados. Porque, gente, só porque o sujeito é deficiente, não quer dizer que ele vai ser um mau funcionário. Com e certeza. se é ali que tiver o grande X do negócio do empresário, não é? E nem sempre são necessários investimentos altos. É uma justificativa muito frequente, sabe? Que os empresários, a gente que trabalha com essas questões de formação, diz o seguinte: olha, eu até tentei arrumar um cego, mas não consegui. Com coisa que cego tem extinção. Sim. Não é? Mas não está não, tem um monte de cego por aí. Esperando. E até para poder, exatamente, para um deficiente visual conseguir mostrar todo o potencial em um ambiente de trabalho, ele precisa estar bem ambientado, né? As pessoas precisam ali estar prontas realmente para receber, senão cai naquela mesma situação que você disse, Flodoaldo, das escolas, né? É como se o deficiente visual virasse quase que um acessório que está ali, né? E que não tem nenhuma estrutura para receber. E faz muito mal para a pessoa, né, viver essa situação. Só para ilustrar, algum tempo atrás, uma empresa de Juiz de Fora entrou em contato, falou comigo o seguinte: olha, a gente quer empregar um deficiente visual e só trabalha com informática acessível. Ah, ok. Fiquei alguém, né? Falei, olha que beleza, aí vem, alguém vai ser empregado. Sim. Aí a moça, conversando, falou comigo assim. Aí eu falei, olha, a gente tem que aí instalar o leitor de tela, né, para a gente ver se vai ler, porque tem algumas limitações. Ela disse assim: ah, mas não podemos mexer em nada do programa, dos nossos sistemas. Eu falei, moça, minha jovem, aqui, então você não quer empregar. Você quer que o sujeito volte a enxergar e fala, a empresa contratou, que seria ótimo, não é não? Sim, o obstáculo já é colocado logo no primeiro momento. Né? Porque, na verdade, não há uma compreensão dessa inclusão. Total. E até entrando nesse gancho aí, né? Qual que é o papel hoje em dia da tecnologia, Flodoaldo, tanto no meio educacional quanto no meio profissional, para talvez criar mais inclusão? E realmente, né, existem muitas ferramentas hoje em dia, como você falou agora mesmo, né? O leitor de tela, enfim, várias tecnologias realmente que foram desenvolvidas para facilitar esse processo e realmente fomentar essa inclusão. Como é que é o papel da tecnologia nessa história? Olha, a tecnologia, eu até costumo brincar que ser cego hoje, para quem está chegando agora, é muito mais fácil do que foi quando eu era jovem. Não, aliás, quando eu era mais jovem. Né? Porque hoje a gente consegue, uma pessoa cega ou com baixa visão, consegue ler um jornal de modo autônomo, consegue ver se o seu ônibus está se aproximando de forma autônoma, não é? Então, é fundamental essa tecnologia. E não só para a pessoa com deficiência visual, em vários setores, né? Então, hoje nós temos as cadeiras de roda motorizada, nós temos aparelhos auditivos que desempenham uma função extraordinária. Então, assim, é o X. Mas aí eu vou fazer uma pequena observação. Lembra que eu falei dos custos? Tudo é caro.
Então, nós precisamos trabalhar para termos políticas de isenção de impostos sobre esses produtos, né? Porque uma pessoa que vai usar uma cadeira de rodas motorizada, ela evidentemente precisa. É como quem enxerga precisa de um óculos. Esses avanços precisam chegar até as pessoas, né? Não adianta Eles nada. existem, mas eles precisam chegar, Exato. né? A gente vê realmente muito avanço ser feito, a tecnologia realmente avançando aí numa velocidade incrível, mas esses avanços, para eles serem efetivos, eles realmente precisam chegar nas pessoas a quem eles buscam beneficiar para realmente serem benéficos, né? Sim. E também quanto aos direitos garantidos por lei, Clodoaldo, mais algum vale destaque aqui? Olha, eu acho que assim, a nossa legislação, ela teve um avanço muito significativo a partir de 2015, com a promulgação da LBI, conhecida como LBI, que é Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. Lá são garantidos muitos direitos da pessoa com deficiência. Então, assim, eu acho que se nós conseguirmos executar as leis que nós já temos, olha, diria que nós estaríamos num paraíso. Esse é o desafio. E o recado, né? Eu queria, antes a gente deixar o nosso recado final, a gente falar um pouco sobre a questão do capacitismo, né? Que essa é uma palavra muito importante para a gente falar sobre isso, né? Como que essa compreensão, né, desse universo, especificamente hoje falando das pessoas com deficiência visual, pode contribuir para a redução do capacitismo? Informação, desde das séries iniciais. Eu penso que é necessário que a educação, como sempre, ela promove as mudanças sociais, não é? Então, as grandes mudanças sociais, elas têm origem na escola. É trabalhar com as crianças sobre o capacitismo. De que forma? Gente, quem nunca falou assim, estou mais perdido que cego em tiroteio? Né? Naturalmente, mas o que isso traz? O que estar mais perdido do que um cego em tiroteio significa? Significa que o sujeito que não enxerga, que tem a deficiência visual, sempre está desorientado, sempre está perdido. É inconsciente, sabemos disso. Então nós precisamos mostrar que não é assim. E qual a forma, eu como educador acredito muito, funciona? Começar lá nas séries iniciais. Eu tenho sobrinhos que já me conheceram deficiente visual. Eu tenho um casal de filhos, hoje já grandes, que me conheceram já deficientes visuais. Para eles eu não sou deficiente. Olha que interessante. Não é? Então, esse é o grande, acho que é o grande X, a grande sacada de nós colocarmos, eu não digo nem um ponto final, mas um avanço na questão do capacitismo, que é muito prejudicial. Obrigada, viu, Clodoaldo, pela participação, pelos esclarecimentos para quem é vidente, para quem tem algum tipo de deficiência visual na construção desse novo ambiente que é inclusivo, e para isso, sem dúvida, a sua participação aqui foi determinante. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês, a TV Diversa, e fico muito feliz de ter essa oportunidade nesse dia 13 de falar dessas questões e deixar o último recado. Gente, vocês estão nos vendo. A pessoa com deficiência, ela é uma pessoa como você, que está aí, não é? Um dia eu não fui deficiente, hoje eu sou. Então, o recado é esse. Veja o outro apenas como uma pessoa. E a deficiência é apenas uma característica.